Nós vamos retomar os trabalhos do canal aqui no YouTube com um pouco de matemática, tá bom? Então, pode pegar seu caderno, sua caneta, sua calculadora e se prepara porque nós vamos fazer Você deve estar se perguntando, poxa, mas conta, a gente vai falar sobre recorde de temporada, o que é? Não. Vamos falar sobre dois números que apareceram nessa off-season e que imagino que tenham passado debaixo do radar porque se comentou como curiosidade, mas ninguém parou para pensar a respeito. Então nós vamos fazer uma matemática básica aqui, tá bom? Quer saber sobre o que é? Então, antes da gente começar, se você estiver chegando agora, primeira viagem, primeira vez aqui no canal, primeiramente seja bem-vindo, tá? Se inscreve aí para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Clica no sininho para ativar as notificações, porque nesse canal não tem dia nem tem hora exatos para gente publicar conteúdo. Então, a qualquer momento, tendo coisas legais para falar ou tendo alguma notícia, tem vídeo subindo, tá bom? Se você tiver gostado do vídeo, tiver gostado desse conteúdo, deixa aí o seu like que é muito importante pra gente, tá bom? E compartilha pra geral. Facebook, Instagram, Twitter, Threads agora que acabou de ser lançado, WhatsApp, Telegram, onde mais você quiser, tá bom? E é claro, a caixa de comentários tá aí pra gente debater, pra gente trocar uma ideia, pra nós mesmos fazermos nossas próprias contas a respeito do que vamos falar aqui, tá bom? Mas enfim, Cleverton, do que é que você está falando? Que números são esses? Eu vou fazer dois vídeos a respeito, tá? Porque são dois assuntos separados, mas a ideia mesmo, vamos brincar um pouquinho de fazer conta, de fazer algumas comparações que são, primeiramente, vocês lembram da entrevista do Lamar Jackson pós assinatura de contrato? Que, se eu não me engano foi depois do draft, inclusive. Uma das coisas que ele falou a respeito do elenco do Baltimore Ravens é que ele olha para isso e ele sente que ele pode passar para 6 mil jardas essa temporada. Será que dá mesmo? Obviamente, um dos personagens dessa história é o Odell Beckham Jr., cujo contrato, parte dele está atrelada a rendimentos, a alguns objetivos que ele vai precisar alcançar se ele quiser ganhar o valor máximo desse contrato. Esses números de rendimento nós vamos falar em um outro vídeo. A gente vai brincar de fazer conta disso também. Se já tiver sido publicado, vai estar aqui no card em algum lugar, porque eu nunca sei em que lugar que está isso aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre essas 6 mil jardas que o Lamar Jackson projetou. É claro, ninguém acredita que isso vai acontecer, afinal de contas, já é difícil chegar a 5 mil jardas na NFL, quem dirá 6, né? Pra gente ter um parâmetro aqui de benchmark, tá? O recorde atual de jardas totais na NFL é do Peyton Manning em 2003, com 5.477 jardas totais, tá bom? Tá, aqui eu preciso parar para fazer duas correções, tá bom? A primeira, eu falei 2003, não sei por quê. Esse recorde, na verdade, ele é de 2013, bom? Eu tava ali com aquilo anotado no meu caderninho, eu não sei por que saiu 2003 da minha boca, eu devia estar muito louco. Tão louco eu estava que eu preciso fazer uma segunda correção. Durante todo o tempo do vídeo, vocês vão me ouvir falar em jardas totais. Enquanto eu estava gravando, estava uma distinção bem clara na minha cabeça de jardas na temporada e jardas por jogo. Essa quantidade de jardas por jogo é o que eu chamo de jardas totais. Só que, para a gente deixar claro, eu estou falando de jardas aéreas, tá bom? Jardas de passe. Porque jardas totais é claro que vai dar a impressão de que eu também estou incluindo jardas corridas no meio dessa brincadeira, ainda mais se tratando de um quarterback como Lamar Jackson aí, que pode causar uma confusão maior ainda, tá? Então, nesse vídeo, quando eu estiver falando de jardas totais, eu estou falando de jardas aéreas,
passe. Até porque a gente está falando justamente de um ataque aéreo, estamos falando de wide receivers e tight ends, ok? Então, fica aí com essa informação na cabeça. Feitos os esclarecimentos, feitas as correções, vamos continuar o vídeo. Uma média de 342 jardas por jogo. Poxa vida, mas ele fez isso com 16 jogos, né? E com 17, até onde que ele teria conseguido? Bom, se fosse na regra nova, 17 jogos seriam 5.819 jardas em 17 jogos, de novo mantendo essa média de 342,3 jardas por jogo, tá? Pouquinho menos de 200 jardas para poder bater essas 6.000 que o Lamar Jackson idealizou, tá? Mas e o Lamar? Onde que o Lamar se encaixa nisso? Provavelmente, se você não sabe, você pelo menos deve ter imaginado que o recorde de jardas totais passadas por Lamar Jackson foi em 2019, no ano de MVP, com 3.127 jardas totais, tá bom? Jardas aéreas. Em 2021, a gente vai colocar aqui um pouquinho mais de parâmetro. Sempre ficamos na cabeça com essa história de MVP do Lamar, mas em 2021 ele produziu 2.882 jardas em 12 jogos, o que colocou ele ali em 21º no ranking de jardas totais dos quarterbacks. Porém, se ele tivesse concluído a temporada na média que ele estava fazendo, ele teria terminado com 4.083 jardas totais, o que deixaria ele ali entre os 12 primeiros, uma posição bem melhor entre os quarterbacks naquela temporada, o que mostra que o Lamar Jackson sim tem ali um potencial para ser um baita de um passador. Vamos lembrar quem que eram inclusive os wide receivers do Baltimore Ravens nessa época: Sammy Watkins, Marquise Brown e Rashad Bateman calouro, que inclusive demorou para entrar na temporada. O Lamar Jackson nunca teve lá aquele elenco de wide receivers, então nesse ponto a gente tem que dar um desconto pro cara, não tem muito o que fazer, tá? Ok, o elenco do Baltimore Ravens agora é outro, temos outros personagens, então o que será que o Lamar Jackson poderá ou tem potencial para fazer com esse elenco? Antes da gente passar para essa conta toda, eu preciso obviamente deixar claro algumas coisas, que essas contas que iremos fazer, elas se tratam de extrapolações e projeções. Não tem como falar que não, é isso, vai acontecer isso. São cenários bem hipotéticos, alguns impossíveis. Eu vou ser bem franco com vocês, alguns cenários aqui que foram tratados são impossíveis de acontecer por N fatores, tá? Então a gente está fazendo aqui uma brincadeira, apenas uma idealização, algo que pode acontecer, né? Famoso e se. Inclusive eu convido vocês a deixarem as suas próprias ideias, as suas próprias contas, as suas próprias projeções aí nos comentários. Vamos ver o que vocês acham que o Baltimore Ravens pode fazer para essa temporada, tá? O que eu fiz? Eu peguei os 4 principais recebedores do elenco, mais um, vocês vão entender por que 4, mais um, e resolvi brincar com o máximo que esses caras já projetaram, o máximo que esses caras já produziram, e projetar para 17 jogos, para a gente ver como seria a realidade desses caras numa temporada completa, porque teve gente que não jogou a temporada toda, teve quem estava ainda na regra antiga, que eram só 17 semanas, então a gente dá uma ajustada e vamos brincar de traçar um mundo ideal para ver se existe em algum desses cenários a possibilidade do Lamar Jackson alcançar as tais 6.000 jardas que ele citou. Reforço, é virtualmente impossível bater 6.000 jardas na configuração atual da NFL, mas me empolga muito que o Lamar Jackson olhe para esse elenco e pense, pô, dá para fazer muita coisa com isso que está aqui. Vamos começar falando então pela principal estrela desse elenco de recebedores, né? Odell Beckham Jr. Qual foi o auge, o topo da carreira do Odell? Foi em 2015,
com o New York Giants, onde ele fez 1.450 jardas totais em 15 jogos, tá bom? Isso projeta um total de 96,7 jardas por jogo, tá bom? E se nós pegarmos esse valor de jardas por jogo e projetarmos para uma temporada de 17 jogos, o Odell teria um total de 1.643 jardas totais em uma temporada. Saindo dos wide receivers, indo agora para os tight ends. Afinal de contas, a gente precisa falar do principal alvo, o porto seguro de Lamar Jackson, que é o Mark Andrews. Qual que foi o platô do Mark Andrews até o momento? Foi na temporada de 2021, 1.361 jardas numa temporada completa. O Mark Andrews, já sob o regulamento novo, jogando uma temporada total, ele já conseguiu o máximo de 1.361 jardas totais, que dá uma média de 80,1 jardas por jogo. Outro grande nome que se especula muito, que se imagine que vá produzir bastante na NFL, o Zay Flowers. E aqui começa o que eu falei, as projeções, as elucubrações, as ideias e tudo mais, porque uma coisa é o que o Zay Flowers consegue produzir no college, o que ele conseguiu produzir no futebol universitário. NFL é outro bicho. NFL vai depender de adaptação, vai depender de preparo, vai depender de condicionamento físico, vai depender de aprender talvez um esquema novo, a ver o que o Todd Monken fará com o Zay Flowers na mão. Então, os números que a gente está trazendo aqui do college não necessariamente refletirão na NFL, tá bom? Pode ser para menos, o que é provável, ou um cenário maravilhoso pode ser para mais, por que não, né? Mas o Zay Flowers, na melhor época dele, que foi o último ano em Boston College, ele produziu 1.077 jardas em 12 jogos, média de 89,7 jardas por jogo. E isso para 17 jogos, uma temporada completa de NFL, imaginando que ele jogasse todos os jogos nesse nível. Ele teria alcançado 1.526 jardas totais em uma temporada completa nesse ritmo. Será que a gente consegue ver um negócio desse? Quem sabe, né? Passando agora para a estrela mais nova do elenco, Rashad Bateman, do elenco porque já está lá, né? O Rashad Bateman ele tem um caso complicado, que ele nunca conseguiu terminar uma temporada. O primeiro ano dele, ele entra na metade da temporada por conta de uma lesão que ele teve já herdada do college football. E na temporada 2022 ele se lesiona no jogo contra Buffalo, um problema no pé, se eu não me engano, e não consegue voltar mais para completar a temporada. Mas o pouco que o Bateman fez na temporada 2022, que foi onde ele mais produziu, ele fez 285 jardas em 6 jogos. Isso dá uma média de 47,5 jardas por jogo. E projetando isso para uma temporada de 17 jogos, mantendo essa média, em 2022 ele teria feito 807 jardas totais, certo? Eu falei 4 jogadores, mais um, porque eu tomei a liberdade de colocar nessa conta o Devin Duvernay. Por que eu coloquei o Devin Duvernay? Porque ele, na temporada 2022, enquanto o Rashad Bateman esteve em campo, ele foi um cara que conseguiu render bastante. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando de que ele e o Prochet poderiam ser os principais não os principais, porque o principal seria o Bateman, mas eles teriam, enfim, uma capacidade de desempenhar mais do que tinham feito durante todo o período deles em Baltimore. O Prochet não conseguiu se provar tanto assim, mas o Duvernay produziu bons resultados, tá? Parece pouco porque depois da semana 6 ele cai de rendimento e fica bem apagado. Mas enquanto ele esteve ainda num bom momento, surfando ali a melhor fase dele, em 2022, ele produziu 407 jardas totais em 14 jogos, fazendo um total de 29,1 jardas por jogo. Se ele tivesse mantido essa média,
ele teria produzido 494,7 jardas totais na temporada. Eu vou pôr um asterisco nisso aqui, porque como eu falei, no momento em que sai o Rashad Bateman, o Devin Duvernay se torna o principal wide receiver desse elenco, ele acaba sendo mais visado. Obviamente o Duvernay não tem tanto talento assim para se manter como wide receiver principal, o rendimento dele cai. Imaginando que o Bateman tivesse lá, o Duvernay tivesse produzindo ainda em alta produtividade, o que eu fiz? Eu fui bonzinho com ele, peguei os jogos onde ele produziu pelo menos 40 jardas por jogo e resolvi fazer uma projeção disso. Se mantivesse nessa média aí, o Duvernay teria feito 826 jardas em 17 jogos, né? Imaginando aí, né, esse cenário de média ideal, onde ele teria conseguido 48,6 jardas por jogo. De posse desses números, eu resolvi traçar 5 cenários, tá? Imaginando o que poderia ser o jogo do Baltimore Ravens com esses caras produzindo ali em determinadas circunstâncias. Primeiro cenário, o total bruto. O que é o total bruto? Eu peguei esses valores de jardas que os jogadores produziram, longe da projeção, os valores reais, e somei todos eles, tá? Aqui eu estou colocando as 407 jardas do Duvernay também, tá bom? Fazendo essa soma, o total de jardas produzidas pelo ataque aéreo do Baltimore Ravens seria de 4.580 jardas. Ou seja, longe das 6.000 que o Lamar Jackson está esperando. E aqui tem uma consideração que eu preciso fazer, mas eu vou deixar para quando eu chegar no último cenário, tá bom? Daí eu fui fazer o total projetado, tá? Ou seja, esses cenários aqui, tem jogador que se lesionou, tem jogador aí que estava debaixo da regra antiga. Na verdade, só o Odell estava debaixo da regra antiga em 2015, né? Mas vamos pegar então os números desses caras e considerar que todos eles estariam saudáveis jogando os 17 jogos. Então vamos pegar essa projeção de 17 jogos. O que nós teríamos? 5.832 jardas. Opa, já é um negócio interessante, né? 5.832 jardas, já teríamos batido inclusive o recorde do Peyton Manning. Olha aí. Isso seria um recorde bacana pro Lamar Jackson, hein? Bater o recorde do Peyton Manning de jardas aéreas totais. Que tal, hein? Parece interessante. Qual que é o problema desse total projetado? O Zay Flowers. Não que o Zay Flowers seja um problema, mas imaginar que ele vai fazer 5.526. Na verdade, imaginar que todo mundo vai bater o seu máximo em 17 jogos é pensar muito alto, né? Vamos ser sinceros. O Odell tá vindo uma parte onde o rendimento dele não é dos melhores, afinal de contas é um cara que já é veterano, então ele não vai produzir tanto assim. O Zay Flowers é um calouro, ele não vai ter tanto espaço para produzir 1.526 jardas, talvez que nem nos melhores sonhos de um torcedor do Baltimore Ravens ele faça isso. O Mark Andrews talvez consiga manter a média dele, consiga fazer repetir a façanha dele de 1.300 jardas, até aí ok, esse está plausível. O restante, né, vamos ser sinceros, a gente precisa manter as expectativas um pouco mais comedidas. Eu tô falando isso e aí eu tô calculando agora o total equalizado. O que é o total equalizado? A média do Bateman e do Duvernay, eu coloquei o Duvernay também em um outro cenário, perto dos demais que estão vindo atrás dele, tá baixa, né? O que eu fiz então? Peguei os valores mais altos, os jogadores que conseguiram mais de 1.000 jardas totais, tracei uma média deles e refleti essa média para o Bateman e somei tudo, tá? Deu ali uma média de 1.510 jardas para cada um. Pegando só esses 4 jogadores, Odell, Mark Andrews, Zay Flowers e Rashad Bateman, cara, 6.040 jardas. Acho que alguém vai conseguir fazer isso, pô, 4 jogadores produzindo 1.500 jardas? Também assim, é um cenário muito remoto, tá? Mas aqui é interessante nós olharmos um problema que o ataque do Baltimore Ravens tem, que foi o quê? O Odell Beckham, para
conseguir produzir 1.450 jardas, ele teve uma média de 10 targets e meio. O Mark Andrews, para produzir 1.361 jardas, ele teve uma média de 9 targets por jogo. O Rashad Bateman, ele teve uma média de 4.6 targets por jogo na temporada 2022. O que precisa ser feito, então? Equilibrar as coisas. O Baltimore Ravens tem um jogo corrido muito eficiente. Ninguém imagina que isso vá se perder, tá? Mas é necessário que aconteça isso. O Rashad Bateman, ele vai precisar de mais targets se quiser render bastante. Então a bola precisa chegar no Rashad Bateman, senão não adianta. E isso já é reclamação de muito tempo daquele ataque do Greg Roman. Não adianta você exigir muito do jogador se você não dá a oportunidade desse jogador fazer o trabalho dele. Como que você quer que o jogador produza muita jardas se a bola não chega nele? Por isso que eu tentei dar essa equalizada para poder aproximar o Bateman dos demais. Se eu for forçar a barra e colocar o Devin Duvernay nessa conta, inclusive, passaria das 7.000 jardas, mas isso aí também é impossível, né, gente? Não tem como pedir muito de tanta gente assim. O Bateman, obviamente, dá para puxar a régua, ok? Pô, legal, Cleverton, mas vamos fazer o seguinte, então, você tá pegando valores muito extremos, vamos pegar a média dessa galera? Vamos, é isso que eu fiz. Eu peguei a média, não sei se eu cheguei a considerar o Duvernay nesse valor, se eu não me engano, eu acho que eu não fiz isso, mas eu peguei a média de todos os jogadores aqui. Odell, Mark, fui buscar a média dos Zay Flowers no college também, tá bom? Fiz uma média de quanto que esses caras produziriam na carreira se todos eles estivessem nesse regime de 17 jogos, tá bom? Pegando a média de carreira de cada um e fazendo a soma 4.418 jardas. Então a gente vê que conforme o cenário vai se aproximando da média, esse lance de 6.000 jardas fica mais difícil. Tem que todo mundo jogar no cenário ideal e dar tudo muito certo para conseguir essas 6.000 e poucas jardas. Daí, 4.418 tá longe, né? Eu fiz o seguinte, então. Eu tentei fazer um negócio que eu chamei de total honesto, tá? Como eu falei para vocês, o Rashad Bateman, ele teve uma média de targets por jogo muito baixa. O Bateman, por target, numa média da carreira, ele conseguia 8.3 jardas. Na temporada 2022, inclusive, foi um negócio absurdo, porque ele estava fazendo praticamente um first down, uma descida inteira por target. Mais de 10 jardas, 10.1, 10.2, alguma coisa assim. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa média de targets por jogo e eu dei uma subida. Vamos dar um pouquinho mais de target pro Rashad Bateman, tá? Eu acho que considerei uns 8 targets, não fui muito além. Eu cheguei a colocar 9, pensei bem, coloquei 8. Vamos dar aí esse voto de confiança pro Bateman, tá? Peguei essa quantidade de targets por jogo, calculei com a média que ele tá falando de jardas por target, joguei para 17 jogos e fiz a soma da galera toda aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei a média do Odell, imaginando que ele tá numa decrescente na carreira dele, né? Tá começando a declinar o trabalho dele. O Mark Andrews, eu olhei assim, o Mark Andrews eu acho que ainda tem cacife para repetir essas 1.360 jardas que ele fez, talvez um pouco mais para baixo, claro, um pouco mais para cima, imaginando que talvez ele não tenha tantos targets assim se a média do Bateman subir. Considerei esses 1.077 jardas da última temporada do Zay Flowers, eu acho que tá mais ou menos honesto se ele vier numa temporada boa já no primeiro ano, tá bom? E dei essa equilibrada pro Bateman. Não considerei o Duvernay aqui. 4.871 jardas, tá? Já é um negócio ali que na minha concepção é um pouco mais honesto. E aí vão entrando também os trabalhos de Isaiah Likely, Devin Duvernay, Tylan Wallace, Nelson Agholor, Andy Isabella, essa galera toda, para dar aí uma acrescentada no bolo. Talvez ali dê para se aproximar de novo. Ainda assim, esse total honesto é um cenário ideal, né, de todo mundo saudável, tá? Dê ali para se aproximar pelo menos das 5.000
jardas. Acho que já tá honesto, tá bom? Já tá honestíssimo. 6 mil? Quem sabe, né? Sonhar não custa nada, ainda é de graça, então vamos aproveitar. Quem sabe o Lamar Jackson tá tão confiante que não consiga chegar nesse número. Obviamente, de novo, insisto, virtualmente impossível, mas quem sabe, né? Você que chegou até aqui, gostou desse vídeo, gostou do nosso trabalho, foi conferir os outros vídeos, foi conferir podcast, tudo mais, quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Com R$1 só você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas. Dependendo do seu apoio, você pode também fazer parte do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo, tem vídeos exclusivos, tem conteúdo de texto também exclusivo, participa das discussões de pauta, tanto de vídeo quanto de podcast, e tem sorteio exclusivo também. Então, se é apoiador, se é torcedor de elite, é só vantagem, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio mensal recorrente? Em algum canto, que eu nunca lembro se é para cá ou se é para cá, vai estar o nosso QR Code. Você pode escanear e fazer a sua doação. Qualquer quantia está valendo. Ou então, casadocorvobr@gmail.com, nossa chave Pix. Ok? Próximo vídeo a gente volta para falar de Odell Beckham Jr. e as metas contratuais do jogador, para saber o que ele pode fazer e quem que ele vai ter que superar para poder ganhar o contrato cheio, tá bom? Ou qualquer outra novidade, qualquer outra notícia, estaremos aqui, tá bom? Um grande abraço e até mais.